Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e esse daqui é mais um Análise High Speed. E hoje você terá Stock Car, Stock Light, IMSA, Indy e muito mais. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça de clicar em Seja Membro para se associar ao Portal High Speed e assim nos ajudar a crescer. A Stock Car chegou a mais uma etapa em 2021, desta vez no Anel Externo de Curitiba. Depois de 12 anos, a categoria voltou a pisar no traçado do Autódromo de Pinhais. Na corrida 1, Rafael Suzuki largou na ponta. E logo na segunda volta, um enrosco de 4 carros acabou causando uma bandeira amarela. Dudu Barrichello e Pietro Fittipaldi, que foram os convidados dessa etapa, o Dudu Barrichello, por estar correndo no mesmo dia, no Dia dos Pais, juntamente ao seu pai, Rubens Barrichello, e Pietro Fittipaldi, que substituiu Tony Kanaan em razão de compromissos dele nos Estados Unidos, fizeram aí uma prova para se destacar. E foram as estrelas aí do final de semana. Após os enroscos, tivemos aí vários pedaços de carro e partes na pista. E também um duelo entre Daniel Serra e Gabriel Casagrande. Quem também travou outro duelo foi Kaká Bueno e Guilherme Salas. Rafael Suzuki travou outra batalha contra Daniel Serra até o final da prova. E após um safety car causado pelo acidente do Sérgio Gimenez, houve uma bandeira amarela que teve sua relargada a apenas 1 minuto do fim. E Rafael Suzuki sagrou-se ganhador, como tendo em segundo lugar Daniel Serra e Gabriel Casagrande em terceiro. Detalhe, o Rafael Suzuki foi desclassificado depois da prova por conta aí de irregularidades no combustível. Assim, o Daniel Serra herdou a vitória e o Gabriel Casagrande o segundo lugar, enquanto que o Gui Salas herdou o terceiro posto. Na corrida 2, aconteceu de longe uma das cenas mais emocionantes da história do automobilismo brasileiro. Na largada da corrida 2, houve um duelo entre Attila Abreu e Rubens Barrichello, que foi ofuscado pela primeira posição de Felipe Lapena, que, beneficiado pela inversão do grid, largou em primeiro. Dudu Barrichello cresceu. E vale ressaltar, que o Thiago Camilo abandonou, a exemplo do que fizera na corrida 1, mostrando assim que teve um final de semana para se esquecer. Rubinho travou vários duelos contra Guilherme Salas, numa prova que teve toques e rodadas e Ricardo Maurício tendo problemas. Salas e Rubinho se tocaram. Salas saiu, rodou na pista, e logo depois foi a vez de isso acontecer com o Rubinho Barrichello. Tudo isso acabava ofuscando a liderança do Felipe Lapena, que vinha muito soberano, muito sólido, e tinha tudo para conquistar a vitória no Dia dos Pais e também no final de semana, que seria do aniversário do Amadeu Rodrigues. Até que a 1 minuto do fim houve uma pane seca, e com isso todas as chances de vitória do Felipe Lapena e da Hot Car foram por água abaixo. Felipe Lapena saiu do carro, visivelmente triste, visivelmente abalado, e nos boxes rolou muita emoção. O pessoal da Hot Car chorou em razão disso. A estratégia acabou custando caro. E a vitória então ficou com Attila Abreu, tendo Gabriel Casagrande em segundo e Denis Navarro em terceiro. As próximas etapas deverão ocorrer no final de semana dos dias 18 e 19 de setembro em Goiânia. A Stock Light viveu um final de semana especial. Isso porque, pela primeira vez desde os tempos muitos longínquos da categoria, isso lá nos idos de 2009,
tivemos a Stock Light pisando no anel externo de Curitiba, a exemplo do que fez a principal. A corrida 1 foi uma prova bem agitada, marcada pelo crescimento de produção do Felipe Batista, que largou atrás e foi ganhando terreno. Uma prova também muito movimentada e uma prova em que a estratégia fez toda a diferença. Destaque para os duelos entre Gabriel Hobby e Felipe Batista. Batista passou Hobby a poucos instantes do fim e sagrou-se ganhador sobre o Gabriel Hobby, tendo em terceiro Felipe Papazizis. Já na segunda corrida, o Gabriel Hobby foi do céu ao inferno, já que ele abandonou em razão de um incidente logo no início. Na relargada, o Felipe Batista atacou os líderes. Destaque para o duelo entre Zezinho Mugiati e Rafa Teixeira, que rendeu aí cenas emocionantes numa prova que teve vários 3 e 4 wides. Arthur Leist cresceu de produção até pintar num louvável segundo posto. Felipe Batista vinha bem até ter um furo de pneu. Quem teve sorte foi Matheus Iorio, que imprimiu um bom ritmo e travou duelos contra Enzo Bortoleto. Rafa Reis isolou-se na liderança e a bucha ficou para o duelo entre Arthur Leist e Matheus Iorio. Bortoleto, vale lembrar, também travou duelos contra Gabriel Lusquinhos, mas o final de semana, o domingo mais especificamente falando, estava para o lado do Rafa Reis, que sagrou-se ganhador, tendo Arthur Leist em segundo e Matheus Iorio em terceiro. A próxima etapa deverá acontecer no Velocitar, lembrando que não haverá nos dias 18 e 19 de setembro, como ao calendário da categoria principal. Desta vez a categoria terá um descanso e retornará aí no primeiro final de semana de outubro com a etapa do Velocitar. A IMSA chegou ao começo da reta final dessa temporada 2021 numa prova muito bacana disputada em Elkhart Lake, em Road America, também conhecido como Road America, que é uma das minhas pistas favoritas. E essa etapa ela foi muito especial porque não só mostra aí quem são os grandes postulantes ao título dessa temporada, como também foi a última antes de muitos pilotos participantes irem para a França correr as 24 horas de Le Mans. Sendo assim, podemos considerar que Elkhart Lake foi um teste de luxo para os que vão correr nas 24 horas de Le Mans, como é o caso da dupla brasileira Pipo Derani e Felipe Nasser, que estarão presentes em La Sarthe. Mas voltando a falar aqui de Road America, a prova teve a pole da dupla Nasser e Derani, que logo na largada travaram um duelo contra Ricky Taylor. Na GTD, a pole foi da Lexus, que vinha num bom ritmo até tomar uma punição. Após o desligamento de um LMP3 na reta, safety car. E esse momento, com apenas 40 minutos de prova, lembrando uma prova de 2 horas e 40, foi crucial para que muitos pilotos fossem para os pits, e na GT Le Mans houve mudanças de pilotos. Lembrando que na GT Le Mans nós temos os 2 Corvettes e o Porsche da WeatherTech Racing, que também estarão. Da Audi causou amarela. E na relargada, muitas disputas. As trocas de piloto tomou a ponta e a Meyer Shank deu o troco. Mas, depois de vários X e várias instabilidades, tivemos aí o Pipo Derani assumindo a liderança definitivamente. Destaque também para a liderança surpreendente de Matt Campbell, da WeatherTech Racing, na GT Le Mans. Andy Lally perdeu a roda a 10 minutos do fim. Poderia ter sido uma amarela, mas não foi acionada. E, de fato, essa amarela beneficiou aí os brasileiros, a dupla brazuca, que não saiu mais, não perdeu mais e sagrou-se GT Daytona e LMP3. Depois de muitos anos, a Indy voltou a pisar em Nashville. Só que dessa vez não foi no oval, no já
finado oval de Nashville. A sede da corrida foi nas ruas da cidade, num circuito adaptado. Dixon era um dos favoritos, numa prova que Colton Herta largou na ponta. Destaque para a primeira participação de Elinho Castro Neves depois das 500 milhas de Indianápolis. A largada foi tranquila até Dalton Kellett bater. Safety car. Na relargada foi a vez de Ericsson e Sebastian Bourdais se estranharem, com destaque ao voo de Marcus Ericsson. E assim tivemos mais um safety car. Herta travou duelos contra Alexander Rossi na relargada, enquanto Dixon chegou. E a prova seguia tranquila até a rodada de Scott McLaughlin, mais um safety car. Na relargada, mais um entrevero, desta vez entre Will Power, Pagenaud, Hunter Hay, Sato, Rosenqvist, ou seja, um engavetamento que não por acaso provocou aí uma bandeira vermelha. Depois de longos 20 minutos, o recomeço. Na relargada, o Colton Herta se isolou. E a prova, os pilotos estavam tentando uma postura mais cuidadosa para evitar mais entreveros. Destaque para os duelos entre Dixon e Grosjean. Rosenqvist teve outro problema que gerou a amarela, e Ericsson chegou a liderar surpreendentemente. Na relargada, o sueco travou duelos contra Colton Herta. McLaughlin se enroscou contra Dalton Kellett há pouco tempo do fim, mais uma amarela. E na relargada, mais uma amarela, desta vez provocada pelo incidente de Alexander Rossi e Pato O'Ward. Resumindo, todas as relargadas dessa prova tiveram bandeiras amarelas. Como que aconteceu logo após o enrosco do O'Ward e o Alexander Rossi, logo na relargada o Cody Ware foi mais uma vítima. O Ericsson depois começou a batalhar contra o Hunter Hay, mas foi costurado, o Ryan Hunter Hay foi costurado pelo Colton Herta, que chegou a ficar em segundo lugar, recebendo pressão de Romain Grosjean, que infelizmente acabou abandonando. E a 5 minutos, a 5 voltas, melhor dizendo, do fim, Colton Herta bateu. Bandeira vermelha, a segunda. A 4 voltas do fim, reiniciou-se a prova e tudo estava em aberto até a última volta. Mas Marcus Ericsson foi o ganhador depois de ter voado no início da prova, ou seja, se recuperou aí, fez um trabalho mágico, para dizer o mínimo. Um trabalho beirando o inacreditável, numa prova que teve aí o Scott Dixon em segundo e o James Hinchcliffe num também surpreendente terceiro lugar. O Hélio Castro Neves foi o nono. A próxima etapa deverá acontecer no dia 14 de agosto em Indianápolis e vai ser no circuito misto. O Endurance Brasil teve uma etapa maluca, para dizer o mínimo, ocorrida em Interlagos. A começar pelo fato de que a prova, ao invés de começar num tradicional sábado, como é usual no calendário da categoria, aconteceu na sexta-feira. Isso porque, como tivemos aí 2 finais de semana seguidos de etapas da Stock Car, o objetivo era com que os pilotos da Stock Car, que também disputam o Endurance Brasil, tivessem tempo aí de se preparar para participar da etapa de Curitiba, que eu também comentei no programa de hoje. E lembrando que essa alteração em relação à data original de Curitiba foi porque temos aí 2 pilotos na Stock, o Daniel Serra e o Marquinhos Gomes, que participarão das 24 horas de Le Mans em 2021, que está programada para acontecer entre os dias 21 e 22 de agosto. Em relação à corrida, domínio dos protótipos nos primeiros instantes, com exceção da surpresa. Cacá Bueno e Ricardo Batista, da Mercedes, fizeram a pole.
chegaram a cair logo no começo da prova e chegaram a também figurar no meio do pelotão, mas se recuperaram. Gustavo Martins vinha dominando até rodar a 23 minutos do fim. Essa prova foi um divisor de águas da categoria, visto que a desvantagem dos GTs em relação aos protótipos diminuiu severamente. A gente estava acostumado a ver aí um domínio praticamente completo dos protótipos em todas as etapas, e desta vez tivemos aí o GT, os carros da GT, não só o do Kaká Bueno e do Ricardo Batista, mas também do Alan Kodair e o Marcelo Hahn da McLaren e da Blau, fazendo aí uma boa prova e mostrando um grande protagonismo. O outro, falando nisso, que veio bem no GTs e também de McLaren, foi o Flávio Abrunhosa, que correu com uma pintura especial homenageando as cores da lendária Gulf, fazendo assim lembrar aquela McLaren que correu nas 24 horas de Le Mans em 1997. Uma prova que teve poucas amarelas e algumas rodadas. Mas, tal como na pole, o protagonismo principal foi de Kaká Bueno e Ricardo Batista, que sagraram-se ganhadores, tanto da geral quanto da categoria GT3, tendo Pedro Queirola e Davi Mufato em segundo lugar, que foram ganhadores da P1, e em terceiro o Marcelo Hahn e o Alan Kodair. Na GT3 Light, a sorte foi para Miller, Mendes e Filho da Ferrari, enquanto na P2 deu Fernando Poeta e Cláudio Ritti. Na GT4 Light, de Gineta, deu Burger, Bottura e Gaetano Di Mauro. Na GT4, deu Moraes Júnior e Cássio Homem de Melo, de Mercedes. Na P4, a sorte foi para Totti, Sibien, Oliveira e Pimenta. A próxima etapa deverá acontecer no próximo dia 4 de setembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A Turismo Nacional teve mais uma etapa, desta vez realizada em Curitiba. As corridas foram extremamente pegadas. Tal qual as provas em si, vale ressaltar que os pilotos foram grandes estrelas, e sem falar os carros aí que são um grande aperitivo, principalmente para os fãs do automobilismo raiz. Na corrida 1, o Alexandre Bastos foi o grande nome, tendo uma liderança consistente, sagrando-se ganhador em cima de Sirtoli e Rafael Bonato. E além disso, podemos cravar aqui que o Alexandre Bastos foi também um nome aí do final de semana. Já na corrida 2 tivemos aí novos protagonistas, como, por exemplo, o Gabardo, o Gottschalk e o Colombari, que foram aí os grandes nomes em razão da excelente pilotagem, numa prova recheada aí de saídas de traseira e duelos insanos. Bonato foi o ganhador, tendo Gabardo em segundo e Alexandre Bastos em terceiro. O Bastos veio aí numa recuperação heróica na qual costurou todo mundo. Uma prova aí extremamente disputada em todas as categorias. Na corrida 3, a vitória ficou com Vitor Pirillo, tendo em segundo o outro membro da família Pirillo e em terceiro Ricardo Raimundo. Na corrida 4, William Perillo foi o grande ganhador, a exemplo do que fizera Vitor Perillo na corrida 3, mais um membro dessa família brilhando, tendo Carvalho em segundo e Fabrício Lourenço em terceiro. A Trans Am, com a sua categoria TA2, teve uma prova especial disputada em Nashville. A prova foi um dos aperitivos, vamos dizer assim, como um dos eventos base antes da etapa da Indy, ocorrida no circuito de rua inédito. A prova contou aí com a categoria, como falei há pouco, a TA2, e teve uma pole brilhante de Mike Skin. Na largada, a prova, que contou aí com a participação, por exemplo, de Daniel Soares, piloto da NASCAR, foi extremamente agitada. O circuito de rua, exemplo do que aconteceu na prova da Indy, foi muito bacana, gerou muita emoção, mas por outro lado foi uma pedra no sapato
de muitos pilotos. Tivemos aí uma prova extremamente pegada e muito apertada. Consequência disso, tivemos aí vários acidentes, vários pilotos se tocando, se enroscando nas fechadíssimas curvas da pista, entre eles o Rafa Matos, nosso piloto high speed, que infelizmente acabou abandonando. Não é preciso, dizer que tudo isso nos fez lembrar aquela velha máxima do Nelson Piquet, dizendo que Mônaco é como andar de bike dentro de casa, dentro da sala de casa. Acho que o mesmo pode se aplicar aí nesse circuito, que eu arrisco dizer até que é mais apertado que Mônaco. Mas quem não passou aperto foi o Mike Skin, que em meio aos duelos, às batalhas que teve, liderou aí de ponta a ponta, sagrando-se ganhador, tendo Cameron Lawrence em segundo e Tyler Xera em terceiro. A próxima etapa da Trans Am ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro em Watkins Glen. Por hoje é só, galera. O Análise High Speed vai ficando por aqui. Mas não se esqueça, semana que vem voltaremos aí com análises minuciosas de categorias desse mundo maravilhoso do automobilismo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e comentar e ativar o sininho para receber nossas notificações. E também clique em Seja Membro para nos ajudar a crescer e assim nos ajudar a espalhar a palavra desse esporte maravilhoso que é o automobilismo. Tchau e até a próxima!